Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindas. A nossa live aqui, semanal, né? Agora, toda segunda e quarta, nos encontraremos aqui, sempre às 18 horas, sempre ao vivo, para um bate-papo com um assunto sobre o método, sobre a igreja, sobre a vida familiar e também alguns assuntos propostos por vocês mesmos, né? De vez em quando eu abro caixinha, peço sugestão de tema, aquilo que vocês querem compartilhar, aquilo que vocês têm mais dúvida, aquilo que vocês mais me perguntam, e eu vou trazendo aqui para que a gente possa, de uma maneira leve, tranquila, partilhar sobre alguns assuntos ali que tem relação com o método natural, com a vida familiar, com o cotidiano, para que a gente possa aqui no Instagram, né, formar essa nossa comunidade, formar esse nosso ponto de encontro para discutir diferentes assuntos e para fazermos uma conversa assim mais aberta, né? Então, boa noite, sejam bem-vindas. Essa semana manteremos os nossos horários padrões, né? Sempre segunda e quarta, ao vivo às 18 horas, tá bom? Eu espero vocês. E o tema da nossa live de hoje é o que significa realmente abertura à vida, né? Hoje, em tempos atuais, ouvimos muito falar esse termo, né? Sobretudo no meio católico, ouvimos muitas pessoas, muitas famílias falarem sobre isso. E isso é muito bom, né? Um termo que talvez antes a gente não ouvia muito falar, mas também a gente sabe que é algo muito polêmico, né? Algo que uns interpretam de um jeito, outros de outros, e aí fica quase que uma competitividade, né, para ver quem é mais aberto à vida, quem está de acordo com a igreja, quem não está. Então hoje eu quero trazer para vocês a minha opinião, quero trazer também, óbvio, que é um pouquinho da visão da igreja sobre isso, né, que está lá na encíclica do Papa Paulo VI, Humanae Vitae, o que tange sobre abertura à vida e paternidade responsável, as coisas se entrelaçam e o que a igreja tem para nos orientar quanto a isso, né? Já quero dizer que não é para haver uma separação, entende? A gente vê muitas vezes católicos assim, confrontando um com o outro, né? Assim, um querendo ser melhor do que o outro, talvez, né? Não sei se por aí vocês já viram situações assim, né? De pessoas julgando outras, porque uma tem... primeiro, às vezes a gente julga as famílias que são numerosas, né? Às vezes é aquele olhar assim, fulano tem 10 filhos, tem 5 filhos, tem 6 filhos, nossa, né? Que loucura, também não precisa de tanto. Não. Você não se deixe levar por esse julgamento. Afinal, julgar aqui não cabe a nós, né? A gente precisa olhar para a nossa vida. Então, nós não devemos julgar famílias numerosas, famílias que, de fato, foram escolhidas para serem numerosas e seguem abertas à vida e... ok, maravilhoso, estão vivendo o chamado delas, né? E por outro lado, se você é uma família numerosa, se você é uma família aberta à vida, mesmo que tenha poucos ou muitos filhos, você também não pode fazer o processo contrário, né? Você também não pode julgar uma família que tenha talvez 1, 2 filhos ou nenhum ainda e achar que aquela família não vive de acordo com o que o Senhor deseja, porque você não sabe o que se passa no seio daquela família. A gente não sabe se o casal encontra dificuldade para engravidar, a gente não sabe se de repente o casal engravidou uma vez e depois não conseguiu mais engravidar, a gente não sabe se aquela família tem alguma doença grave de saúde, tem algum problema grave financeiro ou está passando por alguma dificuldade conjugal, matrimonial, física. Não sabemos, por isso não devemos nunca, gente, julgar ninguém, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que fique muito claro nessa live é isso: nunca julgue alguém, né? Nunca julgue, faça sempre exercício. Não vou julgar aquela família, eu não conheço aquela família, eu não conheço as intenções do coração daquela família. O nosso Senhor conhece e a Ele cabe o julgamento, e a cada um de nós, aí sim,
E aí nós devemos julgar as nossas intenções de coração. Qual é a minha intenção de coração para com o meu matrimônio, para com a abertura à vida, para com a minha fecundidade? Eu estou buscando os caminhos do Senhor? Eu estou buscando um desejo reto? Eu estou buscando uma conversão de vida? Mudar meu pensamento, mudar o meu estilo de vida? Veja, hoje mesmo, lá no grupo 24 da minha turma de mentoria, tinham muitas conversas e as alunas partilhando as dificuldades, as lutas, o dia a dia, outras falando pontos positivos, outras compartilhando dores, né? E aí, todas ali, sabe, unidas, uma ajudando a outra no quê? Numa busca. Então, aquelas mulheres que estavam ali partilhando, todas estão tentando, né, o caminho reto. Todas estão, a maioria está deixando o anticoncepcional para trás, né? A maioria está dando esse passo de tirar o DIU, de deixar o anticoncepcional, de deixar a pílula, o coito interrompido e fazer a vontade do Senhor. Estão no caminhar, né? Estão começando essa caminhada. Outras das minhas turmas mais de trás já estão mais à frente, né? Já estão sentindo o desejo de engravidar novamente, já estão caminhando rumo a essa abertura à vida, a essa abertura de coração, cada um no seu tempo, cada um correspondendo de acordo com o chamado de Deus na sua vida, no seu momento. O que é sempre válido é a gente buscar a nossa avaliação, né, daquilo que a gente tem feito, daquilo que a gente tem buscado, da intenção reta, né? Eu tenho buscado uma retidão de intenção, de coração, né? O que está o meu coração? Eu tenho refletido sobre isso, eu olho para as coisas que eu faço errada e nunca julgar ao outro, né? Eu acho que o que é mais ruim nesse tema de abertura à vida é isso, é o nosso olhar de julgamento, né? Às vezes eu atendo muitas alunas, né? Mas às vezes uma outra fala assim: ah, Nayara, eu só tenho 2 filhos, né? Mas eu tenho muita dificuldade para engravidar, quase que se justificando, né? Porque teve apenas 2 filhos. Eu falo, não precisa se justificar, né? Não tô aqui para saber porque que você tem 1, 2 ou 3 filhos, né? Não é isso, entendeu? Não é isso. Não é julgar para condenar a realidade, tá bom? Então, isso é a primeira coisa que eu quero que entre na cabeça de vocês quando a gente ouvir esse termo, né? Bom, mas Nayara, o que é realmente abertura à vida, né? O que esse termo significa? E eu queria ler um trecho da encíclica para vocês, né? Uma frasezinha, na verdade. A igreja ensina que qualquer ato matrimonial, quilibet matrimoni usus, tá em latim aqui, deve permanecer aberto à transmissão da vida. Então é isso que a igreja defende, tá? Que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão à vida. O que isso significa? Que o ato conjugal em si deve estar aberto à transmissão à vida, todo ato. Ou seja, em nenhum ato conjugal sexual entre o homem e uma mulher, entre o casal, deve ser fechado à vida. Como que eu fecho o meu corpo à vida? Bloqueando completamente a possibilidade de engravidar. Então, se eu faço o coito interrompido, eu estou bloqueando completamente. Se eu uso preservativo, eu estou completamente bloqueando a abertura à vida. Se eu uso qualquer contraceptivo, eu estou bloqueando o meu corpo a possibilidade de gerar uma vida. E a igreja nos ensina o quê? Que todo ato matrimonial deve permanecer aberto à vida. Ou seja, o seu corpo deve estar livre, deve estar aberto à transmissão da vida. Por quê? Porque a fecundidade é um dom. A fecundidade é um dom que Deus pode nos dar, nos conceder. A fecundidade é um dom que Deus vai conceder a alguns casais, né? E, sobretudo, a maternidade ou paternidade biológica, onde alguns casais vão receber essa fecundidade biológica de gerar filhos. Outros não, uma minoria não. E a gente já sabe disso, né? Que alguns casais podem gerar filhos e que outros casais não podem gerar filhos. Então, a fecundidade é um dom, é um chamado de Deus e uma possível consequência natural do matrimônio. O que é isso? É ser uma possível consequência natural. É isso que tange toda a teologia do corpo de São João Paulo II e o que o catecismo e a encíclica nos mostra, que o matrimônio
ele naturalmente traz a abertura à vida, é uma consequência natural, ou seja, um homem e uma mulher se casam, se unem fisicamente, fazem uso do matrimônio através do ato conjugal e dali naturalmente pode ser gerado uma vida. E é essa a natureza do ser humano, isso é próprio do nosso corpo, isso é próprio do ser humano. A possibilidade de geração de vida, esse dom que Deus dá para alguns, é uma consequência natural do ser humano. É algo para ser vivido, né? A abertura à vida, ela está aqui. Quando eu respeito esses limites, esses valores, eu estou cumprindo a abertura à vida, né? Veja bem, o que a encíclica nos traz também sobre esse equilíbrio, né? Sobre o que a gente chama de paternidade responsável, né? Porque você vai me falar assim, Nayara, então, a abertura à vida, eu devo guardar, né? Eu devo observar que todos os atos conjugais devem estar abertos à vida. Sim, então eu não vou bloquear o meu corpo, nem meu marido vai bloquear o dele. Sim, isso significa que eu vou ter um filho por ano? Não, isso não significa que você vai ter um filho por ano. Você pode ter um filho por ano? Pode ter. Isso vai depender de várias coisas. Vai depender da tua fertilidade, da fertilidade do teu marido, vai depender também da vontade de Deus. Porque a gente já sabe que não é todo ato conjugal que gera uma vida humana. Não é todo ato. Por quê? Porque a própria natureza da mulher, do ser humano, faz com que haja um espaçamento natural. O catecismo nos diz isso, né? Faz com que o nosso corpo naturalmente espace o nascimento dos filhos. Como? Através do próprio ciclo da mulher. Se por acaso, se porventura, naquele ciclo, durante o seu período fértil, vocês não mantiveram nenhum ato conjugal, não houve, estavam doentes, não quiseram, estavam cansados, estavam viajando, etc. Naquele ciclo não houve nenhuma possibilidade de geração de vida, né? Então não é de todo ato conjugal que vem uma vida, mas o seu corpo para todo ato deve estar aberto à vida, entende? Nayara, então dizendo isso, a grande confusão que gera, né, na cabeça do povo. Então, se eu faço, recebo muito essa pergunta aqui, se eu faço então o método natural, o meu corpo não está fechado à vida, eu não estou bloqueando, né, não estou fechando o meu corpo, né, indo contra o que a igreja me diz, que todo ato deve permanecer aberto à vida? Não, não está. Não está por quê? Porque o seu corpo não está bloqueado. Naturalmente, o seu corpo não pode gerar uma vida em qualquer dia do ciclo, somente dentro do período fértil e nos dias mais possivelmente férteis. Então, se você faz o método para espaçar o nascimento dos filhos, que é o que a igreja orienta, que é o que a igreja chama, o catecismo chama de paternidade responsável, o seu corpo está aberto à vida, né? Você está apenas utilizando os períodos infecundos para o ato conjugal. Aquele ato não está completamente, fisicamente fechado à vida. Pela sua natureza, você não poderá conceber naqueles períodos. E aí vamos ouvir aqui, sobre essa responsabilidade, sobre até a necessidade do espaçamento. A paternidade responsável, a responsabilidade do casal em relação aos filhos, né, exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, ou seja, se eu preciso, né, fazer o espaçamento, se eu preciso utilizar o método natural, eu tenho que ter dentro de mim, para exercer essa paternidade responsável, esse espaçamento, uma deliberação ponderada, um desejo ponderado e generoso de fazer crescer uma família numerosa, né? Então, dentro do coração do cristão sempre deve brotar esse desejo, esse amor pela vida humana. A gente, se ainda o nosso coração está fechado para viver isso, a gente deve ir em busca disso. Senhor, que dentro do meu coração possa crescer esse desejo de ter uma família numerosa, né? Fortalece a minha vontade. Como com a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral de evitar
temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Ah, Nai, então não é pecado eu fazer o espaçamento? Olha o que a igreja fala sobre isso, né? Estou lendo da encíclica Humanae Vitae, Papa Paulo VI. Assim como a decisão tomada por motivos graves e respeitando a lei moral da igreja, ou seja, que todo ato permaneça aberto à vida, de evitar temporariamente ou até mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. O exercício responsável da paternidade implica, portanto, que os cônjuges reconheçam plenamente os próprios deveres para com Deus, para consigo próprios e para com a família e com a sociedade, numa justa hierarquia de valores. Na missão que recebemos de transmitir a vida, eles não são, olha isso, na missão de transmitir a vida, eles não são, portanto, livres para procederem a seu próprio bel prazer, como se pudessem determinar de maneira absolutamente autônoma as vias honestas a seguir. Mas devem sim conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do matrimônio e dos seus atos e manifestada pelo ensino constante da igreja. Ou seja, aqui, no que tange a transmissão da vida, a abertura à vida, a igreja nos diz que nós não devemos agir, é essa palavra que o Papa usa. Nós não somos livres para procedermos a seu próprio bel prazer, ou seja, não é quando eu devo pensar em abertura à vida, gente, eu não devo pensar no meu prazer, na minha vontade. Pega bem isso, né? Eu devo ter uma visão generosa. Eu devo primeiro ter em conta aquele desejo de fazer crescer uma família numerosa no meu casamento, no meu matrimônio. Por quê? Porque Deus abençoa o homem e a mulher para serem fecundos. E Deus diz na palavra de Deus, né, que o homem feliz é aquele que tem uma família grande, a sua esposa é uma videira bem fecunda, os teus filhos são como rebentos de oliveira ao redor de tua mesa, né? Então sempre a Sagrada Escritura traz essa fecundidade, essa alegria do homem numa família numerosa, com os filhos, né? Na formação da família. Então, quando eu penso em abertura à vida, eu devo pensar nisso, em não seguir de acordo com o meu bel prazer, não fazer a minha vontade, mas ter um olhar atento para o que a igreja me instrui. E veja, a nossa igreja católica, gente, ela é tão rica e é tão fácil acertar, porque ela nos dá o caminho. Veja, se queres ser feliz no teu matrimônio, se queres viver um matrimônio santo e digno, segue os ensinamentos de Deus. Quais são? Fácil. Viver a castidade, a fidelidade, a união dentro do seu matrimônio e a fecundidade, né? E como eu observo isso, Nayara? Eu preciso me desconectar dos contraceptivos, né? Eu preciso buscar essa abertura de coração para com Deus, me desconectar um pouco daquilo que o mundo ensina, porque na verdade, assim, o que traz muita pra gente insegurança em fazer a vontade de Deus é o que está à nossa volta no mundo, nos cercando, o pecado, a modernidade, essa mentalidade contraceptiva de que filho é ruim. Eu preciso olhar para filho como bênção, eu preciso pedir a Deus a graça de desejar fazer a vontade dele, mesmo se ainda o meu coração não é aberto à vida. Eu sempre falo isso, ainda o coração está endurecido, está de pedra. Peça a Deus um coração de carne. Senhor, eu ainda não desejo viver a abertura à vida, eu ainda não consigo, né? Outro dia eu estava evitando filho a qualquer custo, com DIU, com anticoncepcional. Abre o meu coração, Senhor. Abre o meu coração para que eu possa viver de acordo com a Tua vontade, porque é isso que eu desejo, fazer a Tua vontade. E eu tenho certeza que o Senhor não te abandonará, né? Não importa aquilo que a gente sente humanamente, mas importa aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente coloca aos pés do Senhor, né? Então, se você ainda não tem esse desejo, não se julgue, não se condene, peça ao Senhor, né, que te mostre o seu desejo. E tudo bem também se você não encher a casa de filhos. Não estamos falando só sobre isso,
né? Há muitas famílias abertas à vida que têm 1, 2 filhos. Há muitas. Porque Deus não enviou mais filhos, enviou um. Né? Eu conheço um casal que teve 1 filho. A mulher sempre teve dificuldade para engravidar e teve 1 filho e depois nunca mais. E o desejo daquela família era ter uma família numerosa. Conheço várias famílias que não puderam ter filhos. Então a abertura à vida vai muito além da quantidade do número de filhos. A abertura à vida não é quantidade de número de filhos, não é exibir isso, não é isso, é uma abertura de coração, é você honestamente desejar fazer a vontade de Deus, cumpri-la dentro do seu matrimônio, seja através da paternidade biológica, de uma paternidade espiritual, seja dentro da sua realidade matrimonial, com as tuas circunstâncias, com aquele desejo de cumprir a vontade de Deus dentro da sua realidade. Senhor, eu preciso espaçar agora porque meu marido não quer mais filho nenhum. E não é porque você está espaçando por causa dessa circunstância que você está fechada à vida. Não, pelo contrário, o teu coração está aberto. Entendeu? O teu coração está aberto. Só que a tua circunstância não permite. Então, a abertura à vida, né? Assim, para fechar, não é sobre número de filhos, é sobre intenção de coração, é sobre a vontade mais profunda do teu coração em relação ao teu matrimônio, entende? Deus não escolheu a todos nós para termos uma família numerosa, mas certamente Deus escolheu muitas mais pessoas para ter uma família numerosa do que temos no mundo. Por quê? Porque que eu também preciso ficar falando sobre filhos, sobre a beleza de uma família numerosa, porque em tempos atuais, em tempos de hoje, a gente não se vê mais família numerosa. Então nós temos que puxar a sardinha sempre para o nosso lado, né? Porque as famílias estão minguando, porque o povo católico está evitando filho com anticoncepcional, com DIU, etc e tal, né? Então a gente precisa mostrar, e eu tenho certeza que muitas, inúmeras famílias foram chamadas por Deus para ser uma família numerosa, com muito mais bênção, com muito mais graça, com muito mais dificuldade também, mas negaram isso por causa do tempo da contracepção. Mas o que importa não é o passado, né? É o que a gente vai fazer daqui por diante, né? O que a gente vai fazer com a nossa família, com o nosso conhecimento, como que a gente vai caminhar daqui para frente? É isso que Deus quer saber de nós, né? É isso que Deus vai cobrar de nós. Eu estou agindo de acordo com o meu bel prazer? Eu estou agindo de acordo com a minha vontade? Ou eu tenho buscado dia a dia viver uma vida reta? Nayara, concretamente falando, como é isso? Ó, veja bem, se você tirou os contraceptivos da sua vida, fez uma boa confissão geral, está aprendendo os métodos naturais, precisa espaçar ou vai tentar engravidar agora, ou se por algum motivo justo você está tentando espaçar, mas não está cometendo nenhum pecado grave, não está fazendo coito interrompido, não está usando preservativo, está tendo relação ali nos dias infecundos, né, como a igreja chama, certinho, respeitando o teu período, você sabe que você está no caminho certo, porque você está seguindo o que a igreja te orienta, está vivendo a vida sacramental, não está cometendo nenhum pecado grave, está necessitada de espaçar por um motivo justo? Sim. Você vai ficar acomodada nessa por anos, espaçando? Não. Você vai buscar uma vida reta, você vai meditar sempre no que eu li para você aqui hoje, essa necessidade, esse desejo de fazer crescer uma família numerosa, você vai meditar nisso, você vai rezar nisso, você vai pedir para Deus abrir o teu coração, o coração do teu marido, da tua casa, da tua família, se assim for da vontade dele. Você pode ficar com a consciência tranquila. Se você fizer esse passo a passo que eu te falei aqui, certamente você está indo de encontro com a vontade de Deus. Logo ela vai te arrebatar, entendeu? Então assim, existe concretamente, né? O que eu disse para você aqui é algo concreto que você vai saber. Não, estou caminhando nessa abertura à vida, né? Estou fazendo o que a igreja está me ensinando. Todo ato matrimonial deve permanecer aberto à vida. Pronto, estou cumprindo isso aqui, estou buscando uma vida sacramental, estou buscando intimidade com Deus, estou rezando, estou comungando, estou rezando por essa situação difícil que passe logo, para que logo eu possa ter filho, ou ainda não estou com o coração aberto, Nayara, não consigo pensar nisso, mas estou rezando para que Deus toque o meu coração,
coração. Você vai ver, eu tenho assim, dos mais lindos relatos que eu tenho na minha mentoria, não são das mulheres que conseguiram aprender o método, até tenho muitos, né? Muitos mesmo, retorno da libido, tô conseguindo espaçar, mas dos mais emocionantes e lindos, pra mim são: Nayara, eu comecei na mentoria, eu não queria engravidar de jeito nenhum, tava com muito medo de engravidar, passaram-se 8 meses, eu consegui espaçar e agora já quero engravidar de novo. Tenho relatos de mulheres que o marido não queria nunca mais engravidar e aí eles começaram a fazer o método natural e aquele marido agora quer encher a casa de filho, esse marido quer ter mais filho porque eles foram tocados pela graça de Deus. E sobretudo quando você sai do pecado e entra em estado de graça, mais ainda Deus derramará graças especiais sobre o teu matrimônio, entende? Então, assim, é uma via, é um caminho. Não, veja, o que eu digo para as minhas alunas e em rodas de conversa, eu não consigo, Nayara, nesse apostolado aqui, tirar uma pessoa, e nem desejo isso, tirar ela da pílula e levar ela direto para uma abertura à vida. Deus pode derramar uma graça especial, te dar essa graça. Eu tenho, né? Eu tenho até a Bonnie, uma querida psicóloga, ela tá assim no Instagram, me mandou mensagem, e várias outras alunas, né, que saem do anticoncepcional e vão para abertura à vida. Uma ou outra, não é a maioria. A maioria faz o quê? É uma escada, é um caminho, vai devagar. A gente sai do anticoncepcional, a gente passa aquele processo interior absurdo, o medo de engravidar, o medo da abertura à vida, não é, gente? Não é isso? Quem tá aqui? Quem está aqui e está se identificando com o que eu estou falando, coloca eu, né? Quem está aqui pela primeira vez me assistindo, coloca assim, primeira vez, pode colocar o número 1 para ficar mais rápido. Quero conhecer vocês que estão aqui me acompanhando pela primeira vez e quero saber se vocês estão se identificando com o que eu estou falando. Então você ainda está ali naquele jogo, naquele receio, às vezes porque você acabou de sair de um parto, às vezes porque você acabou de sair de uma cesárea, pior ainda, mais delicado ainda, às vezes porque você já tem muitos filhos e precisa verdadeiramente espaçar, às vezes porque vocês estão com muita dificuldade financeira, às vezes o marido não é convertido, não sei, né? Então você sai da pílula, você vive essa luta interior. É claro que o inimigo quer te fazer voltar para o pecado, né? Então é um processo interior acontecendo dentro de você, dentro do seu matrimônio, aquilo tudo, até você consolidar o método, até você conseguir espaçar, né, de verdade e falar, caramba, estou pegando o jeito, estou me observando, estou vencendo. Essas lutas interiores vão dando uma acalmada. Aí depois, cada uma no seu tempo, vem essa abertura à vida, vem essa abertura de coração, né? Esse desejo de cumprir a vontade de Deus. Às vezes a gente vai descobrir que Deus não queria para mim mesmo uma família numerosa. Às vezes 2, 3, 4 filhos só, né? Às vezes outras vão descobrir sim um chamado especial, uma família mais numerosa, 5, 10. Que lindo, que bom. Qual será o chamado que Deus tem para você? Eu me pergunto isso todos os dias. Quantos filhos, Senhor? Né? Tu queres só os 3 que tenho? Quantos filhos queres enviar na minha família? Eu os aceito todos. Você já disse isso para o Senhor? Eu os aceito, Senhor. Todos que quiseres me mandar. Seja ele 1, 2, 3, 4, 5. Olha que linda oração. Você poder dizer para o Senhor que aceita os filhos que Ele mandar. Independente do número, não é número. É sobre pessoa, é sobre alma, é sobre vida, é sobre filhos de Deus. Amém? Gente, é isso. Obrigada, meninas. Muitas aqui, ó, primeira vez. Nossa, quanta gente primeira vez. Legal. Eu. Boa noite, Shirley. Que bom, gente. Amém. Muito obrigada, viu? Ó, essas lives nossas são cerca de 30 minutos mesmo. São lives semanais. Hoje é segunda-feira, último dia de março. Falamos sobre esse assunto, ó. Na quarta-feira, vamos falar sobre
os efeitos colaterais dos contraceptivos artificiais. Então, veja bem, se você usa algum contraceptivo, já usou, ou tem alguma amiga, comadre, prima, tia, sei lá o que usa, e tá perdida, não precisa nem ser católica, não. A gente vai trazer as bulas dos remédios aqui na quarta-feira, e nós vamos ler, nós vamos trabalhar elas, e nós vamos observar os efeitos colaterais. Vai ser uma live super interessante. Quarta-feira agora, dia 2 de abril, ao vivo às 18 horas. Vejo vocês, tá bom? Um grande beijo, tenham uma boa noite, boa semana, Deus abençoe.